E aí, pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e... Oxi, mano, que é isso, velho? Já tô parecendo o Manuel Gomes. Olha as ideias. Bom, galera, todo mundo sabe que a geração M4 ela tem uma extensa gama de processadores para atender qualquer tipo de público, desde os mais casuais até o topo de linha. Desde o público casual, que mira entre 30 e 60 FPS, até o público competitivo, que aí já foca em altas taxas de quadros acima dos 144. Bom, hoje nós vamos fazer uma análise completa do Athlon 3000G. Na verdade, esse Athlon, ele é o Athlon Silver Pro 3125GE, que basicamente tem a mesma performance do Athlon 3000G, porém ele não tem a possibilidade de fazer overclock. Para quem é novo e não conhece o Athlon 3000G, ele é um processador de entrada da AMD. Ele é tipo um Pentium da Intel, porém ele possui uma Vega integrada, que é uma Vega 3. Ela não é uma placa integrada tão forte assim, mas ela dá conta de rodar jogos leves. E ele é um processador que possui 2 núcleos e 4 threads, como eu disse, ele é um processador de entrada e a função dele não é alto nível de processamentos ou coisa do tipo. Mas para quem está iniciando agora no mundo gamer e quer rodar jogos leves, ele pode ser uma opção considerável. Apesar de ele ser um processador de entrada, ele usa a plataforma AM4, que é uma plataforma atual, apesar do AM5. Acredito que poucas pessoas que usam a AM4 migraram para a plataforma AM5. Mas enfim, a plataforma AM4 ela possui uma expansão de upgrades muito grandes em relação a processadores, desde a primeira geração até a quinta, então a possibilidade de upgrades são inúmeras. Claro que depende muito da sua placa-mãe, mas até uma placa-mãe de entrada, como por exemplo a A320, que é uma placa-mãe de entrada da linha M4, suporta até um Ryzen 5 5600, que é um processador intermediário, lembrando que ela é uma placa-mãe de entrada. E o 5600 é um processador muito bom. Na verdade, eu já fiz testes com uma A320 testando um Ryzen 5 3600. Eu vou deixar em algum canto aqui na tela para vocês darem uma olhada depois. Mas então a gente vai ver se esse processador ele pode ser uma opção de entrada para migrar para uma plataforma mais atual. Então, dito isso, bora lá testar ele. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. E deixando o like e inscrição, o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e vai mandar para mais pessoas que gostam e curtem esse tipo de conteúdo. E claro que isso vai motivar a gente a trazer mais peças de hardware como essa. Então, dito isso, bora lá testar o Athlon 3000G. E pessoal, para montar nossa bancada, eu vou utilizar o Athlon 3000G, já que ele é o foco do vídeo. Vou usar uma A320M da ASRock. Eu já fiz um vídeo de A320M, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada, que esse modelo que eu gravei, que eu fiz o vídeo, ele é um modelo da Maxam. É um modelo muito bom também e vale a pena conferir. As memórias que a gente vai usar são as memórias da Asgard de 2 pentes de 8 GB, totalizando 16. Eu também fiz vídeo dele, vou deixar no card aqui para vocês darem uma conferida também. Aliás, foi o último vídeo que eu lancei no canal e ele não teve um resultado muito bom. Eu não entendi porquê, não vi nenhum problema, nenhum defeito, direito autoral, coisa do tipo nele, mas enfim, para dar uma força a gente, dá uma conferida lá depois também. Para sistema e armazenamento, a gente vai usar esse SSD da Sonambulist. É um SSD muito bom, já fiz avaliação aqui no canal também. Eu vou deixar aqui também no card para vocês darem uma olhada depois, caso vocês tenham algum interesse. E a fonte que a gente vai usar vai ser uma da EVGA de 430 watts. É uma fonte ok. E para montar essa bancada vai ser muito tranquilo, cara, porque esse Athlon 3125GE ou 3000G também, eles consomem muito pouco, 35 watts de TDP. Então, essa fonte de 430 watts vai sobrar tranquilamente. Já que ele é um processador que consome muito pouco, eu vou usar esse air cooler padrão dele mesmo, que é um air cooler básico, mas como ele esquenta muito pouco, então esse já vai suprir tranquilamente. Caso você faça algum upgrade de processador, você vai ter que trocar o air cooler também, mas nesse caso vamos usar o próprio que veio na caixa dele. E nos demais é isso, galera. Essa placa-mãe ela é bem completinha, ela tem suporte NVMe, ela suporta até 64 GB. Eu falo que essa aqui também aguentaria um Ryzen 5 5600 tranquilamente, mas então acho que é isso aí. Bora lá partir e montar a bancada. E pessoal, nossa bancada foi montada. Durante a gravação eu tinha percebido que eu tinha esquecido o cabo de energia para alimentar o processador, mas não tem problema. Então bora lá dar boot e ver se pelo menos vai dar vídeo. Bancada ligada, todos os cabos tá tudo certinho. Vamos ver se vai dar vídeo. Ó, já acendeu o RGB na placa-mãe. E deu vídeo, galera. Então bora lá abrir o sistema e dar uma olhada nas especificações
do Athlon 3000G. E pessoal, se a gente olhar aqui no CPU-Z, a gente vai ver aqui, ó, Athlon Silver Pro 3125GE, que basicamente tem o mesmo desempenho do Athlon convencional. Ele tem também 2 núcleos, 4 threads, e o consumo desse processador, como eu já tinha dito, ele é de 35 watts. Mano, esse processador, ele não consome basicamente quase nada. Até uma pilha, se bobear, liga ele. Mas enfim, aqui tá dizendo que ele tem uma tecnologia de 12 nanômetros, aqui as especificações da placa-mãe, e aqui das memórias que está em 3200 MHz com CL18. E vamos fazer um benchmark para ver qual o nível de processamento dele. Bom, benchmark concluído, como vocês podem ver, ele fez 1065 pontos multithread e em single thread fez 362. Como eu disse, esse processador é para um uso mais básico e casual, não que ele não dê conta de rodar jogos, mas enfim, esse nível de processamento, ele fica cerca de um i5 2400, que é um i5 de segunda geração, porém o i5 de segunda geração ele é 4/4, mas ele já usa DDR3, que é querendo ou não uma memória mais antiga, mesmo assim não tem problema, dá para rodar muita coisa com ele também, então esse é o desempenho dele. Se eu não me engano, o i5 de sétima ele marca 1400 ou 1500 pontos, então também não está muito distante desse nível de processamento também, porém ele é 2/4, então para multitarefas, se você for fazer muita coisa, é capaz de ele gargalar. E no GPU-Z, como vocês podem ver aqui, ele está utilizando dos 16 GB, 2 GB para a própria placa integrada dele, que é uma Vega 3 e tem 192 shaders e também tem suporte DirectX 12. Não que dê conta de rodar jogos mais atuais, mas ele tem esse suporte, então quer dizer que é uma tecnologia mais recente. E pessoal, o Ryzen 3000G mais barato que eu encontrei no AliExpress foi esse, que está custando atualmente R$317. Na minha opinião, caso você já tenha um A320, esse preço aqui está um pouco salgado. Eu diria que pelo nível de processamento dele, por ele possuir uma Vega integrada, ele deveria custar em torno de 280, 250 reais. Isso usado, claro, né? Já que novo ele fica nessa faixa de preço. Então, acima desse valor de 300 reais, você pode encontrar opções mais interessantes. Claro que não vai possuir a Vega integrada, mas vai ter um desempenho superior em relação ao processamento. Mas caso você não tenha grana para comprar uma placa de vídeo e mesmo assim quer jogar jogos leves e coisa do tipo, eu recomendaria ele por enquanto, para futuramente você fazer um upgrade para um processador melhor e também comprar uma placa de vídeo bem mais forte. Mas de especificações é isso, galera. Bora lá ver o que ele pode rodar e depois vamos para a nossa conclusão. E galera, o primeiro jogo que nós vamos testar vai ser o clássico GTA V. Eu deixei ele na resolução Full HD e na qualidade normal, com somente eu acho que 2 ou 3 configurações no médio ali. E nós tivemos uma média entre 30 a 40 quadros. Notem que o gráfico, ele não ficou todo serrilhado, o jogo ficou até que ok. Não ficou a melhor estabilidade e o frame time não ficou tão lisinho, mas ele não ficou serrilhado, que é quando dá aqueles stuttering, engasgadas ou coisas do tipo. Somente quando aparece muito efeito especial, efeitos especiais, alguma coisa assim, que costuma cair os quadros, mas não costuma dar stuttering ou engasgos. A Vega 3 ficou em 100% em todo o tempo do nosso teste. A temperatura do processador ficou em 46, 47 graus e a VRAM, que é a memória RAM alocada, ela ficou em 1,7, 1,8 GB. E a frequência da Vega 3 ficou em torno de 1100 MHz. E o uso do Athlon ficou oscilando bastante, quer dizer que deu uma folga ali em relação ao processamento. Claro que conforme vai andando na cidade vai pesando mais e vai exigindo muito mais do processador. Então ficando em um lugar parado ficou em torno de 30 a 50% e andando pela cidade chegou até 85%. E pessoal, eu decidi reduzir mais a qualidade gráfica ainda, deixando o filtro anisotrópico em somente X2 e desligando algumas outras funções que eu deixei no médio, e eu percebi que não deu tanta diferença assim. Na verdade, de 30 quadros em média, 30 a 40, foi para 35 a 45. Então, de qualquer forma, o jogo ficou bem jogável, na minha opinião. Ele ficou fluido até. E claro que ele não ficou com a qualidade tão bonita assim, mas novamente, cara, o jogo não teve nenhuma instabilidade, travada, coisa do tipo, então pra mim é super jogável. E eu já ia me esquecendo que o uso de memória RAM ficou em torno de 5,6 GB. Mas então é isso aí, bora lá partir para o próximo jogo. Então pessoal, o próximo jogo que nós vamos testar
é o Euro Truck Simulator 2. Nós vamos testar ele em Full HD, com tudo no mínimo, com redimensionamento em 100% e, claro, com o V-Sync desligado também. E nele nós tivemos uma média de 50 a 60 quadros e a Vega 3 ficou trabalhando 100% todo o tempo do nosso teste. A temperatura dela e do processador ficou em 42 graus, o uso de memória RAM ficou em 4,3 GB, o que é bem pouco, e aliás essa temperatura é bem baixa, mas claro que é devido aos 35 watts de consumo do processador. Então, além de consumir pouco, não esquenta muito, ou seja, ele é um processador bem frio, e o uso de VRAM ficou em torno de apenas 1 GB e o uso do Athlon ficou em torno de 30 a 40% de uso. Então, novamente, o frame time ficou super liso, super jogável, na minha opinião, e claro que os gráficos não ficaram tão bonitos assim, e caso você queira mais FPS, ou caso você for rodar os jogos em HD em vez de Full HD, mas claramente a taxa de FPS vai subir consideravelmente. Eu diria que ficaria em torno de 70 a 80 quadros, mas em Full HD 60 FPS rodando o Euro Truck pra mim já é excelente. Então é isso aí, bora lá partir para o nosso próximo jogo. E o nosso próximo jogo que nós vamos testar é o Minecraft, e eu deixei tudo no mínimo com a resolução em Full HD, e nós tivemos aí uma média que está oscilando bastante, mas fica em torno de 110 a 130 quadros. Agora baixou para 90, mas enfim, o jogo ficou super estável. Às vezes dá um stutter e engasgada quando vai renderizar o mapa. O Athlon, ele usa 100% do seu processamento e 100% da Vega, mas quando termina de renderizar o mapa, o jogo fica bem liso e bem estável. A temperatura novamente ficou em 44, 45 graus e o uso de memória RAM ficou em quase 6 GB. E um jogo um tanto quanto inusitado é o Call of Duty WW2. Eu deixei ele na resolução em Full HD, porém o redimensionamento perto da resolução HD. Nós tivemos aí uma média de 40 quadros, o jogo ficou bem jogável, ele não deu o frame time, ele não deu aquela serrilhada brusca que mostra stuttering, engasgos, e o uso de memória RAM ficou em torno de 8 GB. E a Vega estava oscilando entre 90 e 100% de uso, e novamente a temperatura super baixa, e a frequência dela ficou em 1100 MHz. Na verdade tem 1100 e 1200, infelizmente deu uma bugada ali, mas eu acredito que ficou em torno de 1100. E o uso do Athlon ficou em torno de 50 a 80% de uso. E o jogo ficou até que jogável. Infelizmente a gente tem que abrir mão da qualidade gráfica, já que a Vega ela não é tão forte assim, mas de qualquer forma dá para se divertir bastante. Então, na minha opinião, ficou bem jogável. Mas então é isso aí, pessoal. Bora lá partir para nossa conclusão. Então, pessoal, chegamos à nossa conclusão. E, na minha opinião, pelo preço que eles estão pedindo hoje, que é cerca de 300, 350 reais, eu acredito que não esteja valendo a pena. A única situação que eu vejo que poderia valer a pena seria caso você quisesse montar um PC gamer barato, mas com a plataforma atual, e ir fazendo os upgrades aos poucos. Mas de qualquer forma, ele só valeria a pena se tivesse com preços entre 200 e 250 reais. Mas não quer dizer que seja um processador ruim, do contrário, ele roda bastante coisa, bastante jogos leves e tem um nível de processamento até que ok. Caso você ache ele usado por volta de 200 e 250 reais, seria uma opção a ser considerada. E claro que eu tô dizendo isso caso você não tenha grana para pôr uma placa de vídeo. Caso você tenha grana para pôr uma placa de vídeo e um processador nessa faixa de preço, compensaria mais você pegar um Ryzen 5 1600 que tem 6 núcleos e 12 threads e roda a maioria dos jogos atuais sem atingir o 100% de uso. Mas caso você queira comprar um processador mais forte, que tem um nível de processamento melhor, e a Vega também, eu recomendaria um Ryzen 5 4650G ou um 5600G, que basicamente tem a mesma performance do processador que eu uso, que é o Ryzen 5 3600, porém ele vem com uma Vega integrada, que é muito mais forte do que a do Athlon. Então, na minha opinião, o preço tá um pouco salgado, mas dá para se divertir sim, e caso ele esteja com valor abaixo do preço que eles estão pedindo, poderia
poderia sim valer a pena. E galera, esse foi o vídeo. Eu tenho até uma sugestão de vídeo, se a gente fosse e colocasse uma placa de vídeo nele, para ver até quando e até que jogos que ele conseguiria levar, tirando a Vega 3 e pondo, sei lá, uma RX 5500 XT, que é a placa de vídeo que eu uso no meu computador principal, e ver até onde ele conseguiria ir. Mas enfim, deixa aqui nos comentários, e se esse vídeo tiver bastante like, eu posso considerar em fazer esse vídeo. Claro, caso vocês curtissem a ideia. Mas então esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. E de verdade mesmo, vocês estão dando um apoio muito bom. Então, muito obrigado. Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto e fui!